O Papo de Hétero nasceu há 7 anos atrás. E ele nasceu com o meu desejo de ajudar os caras a, tipo assim, começar a ter relacionamentos bons, duradouros e que realmente fossem se tornar casamento, os caras fossem formar família. Porque desde o princípio eu sempre acreditei na família, né? Eu acreditava que o cara que tava solteiro, ele tinha que ter a oportunidade de poder conhecer uma mulher, se apaixonar e ter uma vida amorosa boa. E durante muito tempo eu falei somente sobre isso. Só que quando chegou a pandemia em 2019, eu comecei a receber muitas mensagens de caras que tinham conseguido um relacionamento através do meu trabalho, falando que o relacionamento tinha acabado por causa de toda aquela turbulência, toda aquela doideira que estava acontecendo. E ali eu lembrei do relacionamento do meu pai e da minha mãe, no início da minha vida. Meu pai e minha mãe se divorciaram. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, 1 ano de idade para 2 anos de idade, eles se divorciaram. Tiveram ali os motivos pessoais deles para que essa decisão fosse tomada. E minha mãe seguiu a vida dela e meu pai seguiu a vida dele. Não teve reconquista ali. E eu acabei sendo fruto desse relacionamento e acabei sofrendo muito com isso. Eu sei que muitos traumas, bloqueios, coisas até que erradas que eu fiz na minha vida assim foram diretamente ligados com aquilo, porque aquilo de uma maneira ou de outra mexeu muito comigo emocionalmente falando, mesmo que eu não tenha vivido tipo 100% do que rolou. Eu não tinha presença do meu pai, eu não tinha proximidade com ele. E sim, eu tive um pai que me criou, que cuidou de mim, que me ensinou. É o pai que eu amo, que tá junto de mim, que sempre a gente tá tendo convivência, inclusive você conhece ele, é o Valmir. Mas eu não tive a presença do meu pai biológico. E isso pra mim sempre foi uma coisa meio bugada na minha mente, porque eu tinha contato com a família dele, mas não tinha contato com ele, entendeu? Minhas tias, tios e tudo mais iam lá na minha casa, eu ia na casa deles, mas eu não tinha contato com meu pai. Então aquilo ali mexeu muito comigo, e mexeu sim com o meu comportamento. E quando a pandemia vem e os relacionamentos começam a acabar e tudo aquilo começa a rolar, eu tava dentro do apartamento, 50 metros quadrados, você lembra que era pequenininho? Era sala, cozinha, um quarto, um banheiro e uma suíte. Era só isso. Não tinha... E uma varandinha bem pequenininha onde eu assava um churrasquinho ali naquela churrasqueira elétrica. E eu comecei a ver, né, minha família dentro de casa, dentro do apartamento, e a gente passando por tudo aquilo, né, toda aquela situação. A gente tava muito bem, nosso relacionamento muito gostoso, mas vendo todo mundo, né, se autodestruindo, os relacionamentos chegando ao fim, e obviamente, pum, veio aquele clique, né, eu falei, caraca, quantos moleques vão estar ferrados da cabeça no futuro, igual eu fiquei por causa dos términos de relacionamento que estão acontecendo agora? Quantos caras não vão ter o privilégio de ter o que eu tô tendo aqui hoje com a minha esposa, com o meu filho, de ter essa proximidade? Quantos caras vão ter os sonhos frustrados porque, enfim, o relacionamento chegou ao fim? E ali eu comecei a pensar e projetar, e a gente fez uma primeira turma. Depois de muita oração, de jejum, de pedir para o Senhor uma direção, eu senti de fazer um treinamento, chamou Reconquista em 4 semanas. E a gente juntou 50 caras em um grupo e deu de graça um treinamento para ajudar os caras, um treinamento que eu desenvolvi com base no que eu já sabia que poderia ser feito para poder reconquistar. E a gente entregou esse treinamento. E foram 4 semanas de treinamento. Não entreguei tudo de uma vez, foram 4 meses. E foi transformador. Tanto é que até hoje esse treinamento é muito visto pelos nossos alunos, mentorados e tudo mais. E ali começa a nossa trajetória. Então, dos 7 anos, são somente de 2019 para cá que a gente realmente dedica 100% do projeto para homens hétero que querem reconquistar a ex. De lá pra cá muita coisa aconteceu, né? A gente desenvolveu o Reconquista em 4 semanas, depois do Reconquista em 4 semanas a gente lançou o método Conquiste Sua Ex, depois do método Conquiste Sua Ex a gente começou com as mentorias. E no início era só eu atendendo os caras, né? Era eu fazendo mentoria, atendendo os caras o tempo todo ali. Chegou um ponto de realmente ali em 2020 eu não aguentar mais atender cara. Eu atendia de manhã, à tarde e à noite. A minha esposa, a Pan, já tava ficando doida da cabeça com tudo isso. O Christopher já tava pé da vida também, porque o papai não podia brincar hora nenhuma, tava o tempo todo trabalhando, ele tinha raiva do trabalho naquela época. É verdade, mano, ele fala, não, eu odeio trabalho. E ali as coisas foram evoluindo, né? Foi eu, minha esposa, enfim, a gente começou tudo. Mas aí depois daquilo ali eu comecei a descentralizar as coisas. Aí, obviamente, entra outros mentores, entra o mentor Willy, depois entra o mentor Márcio, depois o mentor João, depois o mentor Augusto, e nesse processo a gente foi formando uma equipe. E hoje, obviamente, eu consigo não estar mais no centro, mas ter pessoas tão qualificadas quanto eu para poder estar ajudando esses caras dentro da mentoria.
E, obviamente, aqui eu contei um pouco da história do Papo de Éter e até o momento atual, né? No qual a gente realmente tem aí 5 mentores no total. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um coração. São pessoas extraordinárias que estão desde o princípio. Vão estar comigo, creio, em nome de Jesus, a longo prazo aí, formando mais e mais mentores. Nosso projeto é crescer, expandir, estar em todos os estados, países do mundo, porque realmente é um chamado e eu sei que não tem ninguém fazendo o que a gente está buscando fazer. E obviamente a gente quer expandir isso, mas eu queria falar um pouquinho também o porquê que a mentoria é do jeito que é. Eu acho que a história do Papo de Hétero, ela sim é uma história tocante, é emocionante. Todas as vezes que eu conto isso, eu fico pensando, lembrando. Eu me sinto impelido, realmente é como se eu sentisse mais vontade ainda de fazer o que eu faço, mas eu acredito que também é importante entender qual que é a ideia que existe por detrás da mentoria. Eu começo fazendo somente atendimento individual, então um dos pilares da mentoria é o atendimento individual. Então o que é esse atendimento? É eu sentar com o cara, ligar pro cara, eu fazer uma chamada no Zoom, fazer uma chamada no Google Meeting, trocar uma ideia com o cara e através daquilo que ele me conta, da história dele, do que tá acontecendo, eu vou lá e faço, cara, tá aqui um plano de ação. Você vai fazer isso, isso, isso e isso, seu contato zero tem que ser assim, você vai falar assim com ela, você vai agir assim, 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 para que você consiga voltar com ela. Com base nisso, a gente tinha as mentorias. Então tudo começou assim. Aí ali surgiu uma demanda. Qual que era a demanda? Suporte. Por quê? Eu fazia mentoria individual com o cara, só que o cara depois ele falava assim, nossa, Arthur, aconteceu tal coisa. E agora, o que eu faço? E ele mandava essa mensagem no WhatsApp. E aí eu falei, putz, eu preciso dar suporte pros caras. Então eu começo dando sessão individual, e posteriormente eu começo dando suporte também. Ficou nisso. Só que aí os caras começaram a falar, Arthur, me ensina um pouquinho mais de contato zero, me ensina um pouquinho mais disso, daquilo. Eu preciso entender um pouquinho mais sobre cada detalhe. Aí eu falo, caraca, então a gente precisa de mais uma coisa. Aí eu fui e coloquei, o que é? Materiais complementares. Então a gente já tem aqui a parte no qual eu libero para o cara acesso a treinamentos, onde ele entra dentro de uma área de membros e tem uma série de cursos, uma série de aulas, uma série de mentorias, tudo ali gravado, pronto para o cara poder assistir, para ele não ficar dependente somente de conversar comigo ou de me mandar uma mensagem no WhatsApp. Também para não ficar repetindo a mesma coisa 300 vezes, né? Aí ficou bom. Falei, pô, tá legal. Só que você lembra, né, que eu acabei de contar que a minha agenda lotou. Eu falei, cara, não dá. Mesmo que eu dê o atendimento, mesmo que eu dê o suporte, mesmo que eu dê os materiais complementares, eu preciso de mais um elemento para poder ajudar esses caras. Porque essa é a nossa fome, esse é o nosso desejo. Eu falo pra você que o nosso desejo sempre foi dar resultado pros caras. Eu nunca fiquei satisfeito de ver um cara chegando até a gente e sair do mesmo jeito. Ficava puto com isso. Quando o cara me contava, segui lá, tarará, mentoria e tal, mas é legal, mas faltou alguma coisa, eu ainda tô tendo os mesmos comportamentos. Eu falo, filho de uma égua, eu preciso fazer um negócio pra ele, eu preciso contar, eu preciso, enfim, fazer um material. E nisso nasceu muitos cursos, muitos treinamentos, muitas mentorias, muitas coisas que eu fui formulando. Só que tinha mais coisa, tinha mais cara, tinha mais gente pra eu cuidar. A gente chegou a ter, na época, assim, eu lembro de simultaneamente eu atender 7 caras num dia, 6 caras num dia. A gente tá falando de eu atender 144 caras em um mês. Então é muito cara, muito, muito cara. E aí foi quando eu comecei a desenvolver as mentorias em grupo. Por quê? Eu sabia que eu não conseguia responder todo mundo no WhatsApp. Eu humanamente não tinha capacidade de resolver isso tudo. E eu também não tinha humanamente a capacidade de ensinar para todo mundo a mesma coisa de uma vez só no WhatsApp. E para eu ensinar uma coisa, eu, dentro de um atendimento individual, tinha que ficar ali com caras. Meus atendimentos eram gigantes naquela época. Atendi o cara, era 1h30 de atendimento. Era algo realmente assustador, não tinha como. Se tornou insustentável toda a estrutura da mentoria. E aí nasce a mentoria em grupo. Então a mentoria em grupo nasce através disso. Aqui também fica insustentável para mim continuar fazendo esse trabalho. Atendimentos muito longos, eu dando suporte, criando os materiais complementares, eu fazendo mentoria em grupo, eu fazendo atendimento individual. E eu realmente fiquei estafado naquela época, eu tava ficando pirado. E aí foi quando eu comecei a passar o bastão. E obviamente eu saio do centro, eles começam a fazer os atendimentos individuais também. Eu continuo fazendo atendimento individual, mas obviamente
eu fico em outros planos, eu já não fico mais no papo reto, eu já subo pro Black, depois pro Platinum, já não consigo mais dar o suporte, a gente tem uma pessoa para dar o suporte, que é o escudeiro, o mentor hoje em dia dá o suporte, os materiais complementares não sou somente eu que desenvolvo, as mentorias em grupo não sou somente eu que dou, né? Então a gente tem aí 5 mentorias em grupo hoje por semana, e dessas mentorias em grupo outros mentores também estão fazendo, e nasce o nosso xodozinho, que é a análise DISC. Então a análise DISC, ela vem para ser a cerejinha do bolo disso tudo. Porque eu ainda precisava de algo a mais que fizesse o cara transformar a mente dele. Do relacionamento, mas o nosso foco aqui é você. E você vai entender coisas sobre você mesmo, entender melhor do seu comportamento, o que você pode trabalhar para melhorar seus resultados, tanto na vida pessoal quanto no profissional. E ao longo da nossa conversa, nós vamos entrando aí nas questões do relacionamento também, beleza? Esse tema aqui de maior valor para nós é a família. Eu quero te dar os parabéns, porque você, com 24 anos de idade, completando 25, está aqui investindo em você, investindo na restauração de um relacionamento, independente do que tenha acontecido. Você está de parabéns, porque infelizmente muitos da sua geração não quer saber de nada de profundidade, nada de valor. Tá todo mundo muito superficial, ninguém tá importando com nada. Então, independente do que tenha acontecido, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você é alguém de muito valor. Se você não fosse, você não estaria aqui, você não estaria investindo em como restaurar um relacionamento na idade que você tá, você ia estar com a cabeça em outras coisas e não estaria nem aí para nada. Eu falo todo dia, os seus erros não te definem, e eu quero que você guarde no seu coração o valor que você tem. Reconheça isso. E junto com atendimento, suporte, material complementar, mentoria em grupo, o DISC, ele casou. E aí hoje em dia, quando o cara faz a análise DISC e entra, né, em todo esse processo que a gente tem, putz, é certeza de que o cara vai ter a vida transformada e as chances dele restaurar a família dele são muito grandes. Então hoje, a estrutura da mentoria é uma metodologia que foi desenvolvida com o tempo. Ela foi uma metodologia testada para que a gente pudesse gerar cada vez mais resultados na vida dos caras. E aqui eu mostro para você onde nasce o Papo de Hétero, eu mostro a história por detrás da mentoria e mostro para você por que funciona tão bem. Porque realmente eu testei no campo de batalha. Nada disso daqui tá aleatoriamente. O cara não tem atendimento individual porque é uma coisa que a gente, pensou. Não, é porque a gente testou. Eu testei e eu sei que funciona. E graças a Deus trouxe toda essa enxurrada de depoimentos, de relacionamentos e vidas restauradas. Eu acho que acontece com todo mundo. A gente pensa que o nosso caso é insolucionável, né? E eu achei que eu não teria jeito. Dei uma olhada nos outros canais, alguns vídeos, e assim, o que mais me chamou a atenção foi o seu. E tipo assim, eu já tava passando pelo problema e tudo que você falava, cara, parecia que você já tava vendo o meu problema, sabe? Então assim, eu me identifiquei muito. Tava fudido, rapaz. Tava igual um zumbi, eu tava morto. Arthur, eu não sei o que... Tava completamente perdido, completamente assim, me sentindo um lixo, entendeu? É tudo de ruim que você puder imaginar. 18 de março, nós separamos. Mas uma coisa que eu fiz, que é o CZ ignorante que eu fiz e que eu aprendi com você, entendeu? Mas da forma que eu fiz foi bem violenta. Foi tipo assim, de não ver nem foto de WhatsApp. A mudança de aparência, entendeu? Tanto de coisa que eu deixei de fazer, eu já tinha feito muita merda. Se não fosse, cara, as mentorias, eu tinha feito muita merda. Muita coisa que tava na minha cabeça que eu ia fazer e que a mentoria falou assim, que furada, velho, sai dessa vida aí que isso não é... E isso iria me prejudicar qualquer resultado meu. Então, assim, a mentoria abriu a mente e me deu, assim, o caminho para seguir. Por mais que você esteja doido para fazer. Você tem que segurar a onda, cara. E foi o que... Senão eu já tinha feito muita merda. É assim, vocês vão lá na veia. Bom demais. E isso é bom. Você tira, a mentoria tira a gente do conforto ali, da zona de conforto, e mostra o que fazer, sabe? Mostra o que fazer. Agora o cara tem que fazer, né, velho? O cara tem que fechar a cara e fazer. Vai doer? Vai. Tem muita coisa que dói, entendeu?
muita coisa que machuca, mas tem que fazer, cara. Eu confiei assim. Fico feliz. Pô, eu vou na onda dos caras, porque eles têm experiência, então se for deixar por mim, eu só vou levar tiro na cara. E eu fui. Então, assim, eu tive méritos também, sabe? Mas tudo partiu da mentoria. Quando eu tava saindo de lá no sábado, me despedindo, ela me pediu pra ficar, cara, pra gente jantar lá, entendeu? Aí é o resumo da coisa, nós ficamos lá, eu já tava arrumado, nós jantamos, os pais dela me pediram pra ficar lá, só que eu tive que vir no domingo pra igreja. E para resumir, chegou domingo, no outro dia, depois do almoço, ela me ligou, mandando mensagem e assim, chorou muito, sabe? Porque achou uma pena a gente ter terminado, que não era para ter acontecido. E eu assim, não, você vai superar. Eu também superei, você vai superar. Ela meio que assim, chorou mais ainda, porque pela minha fala, hora alguma eu me emocionei, sabe? No sábado, quando eu fui embora, ela me lascou um beijo na boca. Na hora que eu saí de lá. Falaram que eu ia ter uma experiência diferente. Eu tive mesmo. Questão de fé, questão de aprendizado, questão de saber coisas sobre mim mesmo, que eu nem sabia. Minha esposa terminou comigo e eu vi que dessa vez era pra valer, que eu precisava de uma mudança real. Eu não tinha como fazer isso sozinho. Eu não sabia um norte para tomar. O casamento é os dois, né? Mas eu destruí uma parte do casamento. Eu precisava mudar isso. Além de recuperar meu relacionamento, eu precisava ser novo. Precisava de algo diferente pra minha vida, né? Eu acompanho o Arthur há bastante tempo já, então eu sabia que ia ser um negócio assim transformador. Pô, o treinamento todo foi fantástico, as dinâmicas foram sensacionais, assim, você sai, cara, recarregado, assim, você sai com uma outra, 10 vezes melhor, cara. Muito mais homem de impacto. Hoje mesmo eu já tô praticando, saio daqui já praticando. Você pode até assistir a live que não é paga e tal, mas cara, quando você entra no programa, você vê que o negócio é de outro mundo, cara. Fantástico. Eu conheci o Arthur através de pesquisas na internet, estava pesquisando sobre esses temas, e ele foi um cara que se destacou. Então, tanto no jeito de falar, no jeito da abordagem dele, como ele se pronuncia com os temas em gerais, não só sobre aquilo que ele realmente busca, né, que é a reconquista da ex, em temas gerais. Então, sua vida pessoal, englobando tudo. Então, eu acho que ele foi um cara e é um cara perfeito em todos esses temas. E eu acredito que supriu todas as expectativas, até mais, e foi muito bom. Mudou muita coisa, principalmente essa proximidade que eu tive com Deus, tá? Não só em esquemas pessoais, mas principalmente a fé, que eu vi realmente o que é a fé. Foi uma coisa muito bonita e que me tocou muito, e eu pude ver realmente o que é a gente ter a fé. É uma energia, uma emoção, temas são espetaculares, então assim, engloba muita coisa aqui dentro. São temas, são pessoas muito próximas de Deus, são pessoas que são puras, que a gente sente isso. Então o ambiente, as pessoas. Virtualmente a gente vê o Arthur como uma pessoa que a gente não é intocável, né? Então assim, muitas vezes a gente tem uma pessoa assim, cara, esse cara não deve ser verdade que esse cara existe. E sim, gente, ele é um cara espetacular e muito melhor do que atrás das câmeras, com certeza. Eu cheguei de um jeito, eu já tô me sentindo até já tá diferente já. Eu vou passar, eu vou zerar. Emocionante, muito forte demais. Uma pressão, tá chacoalhando mesmo. Eu vejo todo mundo aqui documentado. Eu sinto a conexão dos outros também. Eu chorei, porque eu senti aquela força. Agora eu quero fazer a mudança mesmo, a minha evolução. A minha constância mudar, agora iniciar é uma coisa só. A minha evolução, de crescer, ir mais longe agora. O que mais me chamou a atenção com o Arthur foi a forma dele falar, a sinceridade como ele fala e ele se dá com as pessoas. Por conta do término com a minha ex-esposa, eu estava entrando numa depressão justa por conta do término, pois não era com ela que eu queria estar, e sim com uma ex-namorada minha. Então o culto foi imprescindível para a minha melhoria e o meu bem-estar, apesar de eu não ter nenhum resultado com
com a minha ex-namorada, né, o recontato, mas o curso está fazendo toda a diferença para que eu seja uma pessoa muito melhor do que eu estava sendo antes de ter o curso. Sem o Márcio na minha vida, eu teria completamente entrado na depressão. O Márcio é uma peça fundamental, não só hoje, mas foi antes na minha vida. O que eles falaram que foi imprescindível foi as minhas limitações, na onde eu estava errando como pessoa para prosseguir, passar para o próximo degrau. Eu tinha colocado na minha cabeça que o foco era diminuir em 5% o divórcio no Brasil, no total. Só que eu ouvi um mentor meu falando que eu não posso ter teto, ou seja, eu não posso ter uma meta. Meta é teto. Então, uma hora ou outra eu vou bater a cabeça no teto. Eu tirei essa meta. Então, se Deus quiser fazer 5%, 10%, 20%, 50% de divorciamentos no Brasil, eu tô aberto para isso. E eu realmente quero que isso seja uma realidade. Levanto uma bandeira contra o divórcio, levanto uma bandeira pró-família, pró-vida, pró-filhos, pró-Senhor Jesus na vida das pessoas, porque eu creio de todo o meu coração que o cara que tá aqui vendo esse vídeo agora, o cara que tá conversando com a nossa equipe, o cara que tá querendo ajuda, ele não é só um cara, ele é uma alma que tá vindo para ser salva, para ser transformada, para ser curada, um cara que realmente tá vindo para ter a figura masculina dele restaurada, para ele ter a masculinidade dele restaurada, a identidade sexual dele restaurada. Inclusive eu tava ouvindo aqui agora caras com traumas do passado que repetem os mesmos erros que o pai cometia. Então a gente tá aqui justamente para ser esse instrumento de transformação na vida desses caras. E obviamente eu posso finalizar com isso aqui, né? Isso aqui é a nossa plaquinha para lembrar sempre do propósito da nossa empresa e tá aqui. Que pulsa em nós é saber que ao despertar de um homem para sua própria transformação, temos a oportunidade de fazer a diferença em uma vida, um lar, uma família e até mesmo uma geração inteira. Reafirmamos assim que o nosso propósito maior é restaurar famílias através daquele que desde o princípio fora constituído cabeça. Às vezes, tem caras que nos procuram que estavam no namoro ou no noivado e que não constituíram uma família. Só que o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, vai restaurar ele para que no futuro a família dele seja forte. Tem muito cara que tá vivendo uma vida de terminar relacionamento, entrar em outro, terminar, voltar, ficar, sei que lá, terminar de novo, seguir, conhecer outra pessoa, e o cara vai vivendo a vida toda assim, ele não constitui nada de fato. Então, nossa missão é essa, é trazer essa consciência e trazer a habilidade de se relacionar. Porque se relacionar é uma habilidade. A gente precisa de habilidades para poder lidar com uma mulher, para poder saber as necessidades dela. A gente não nasce sabendo disso. E quem acha que nasceu está completamente errado. E muitas vezes o comportamento que nós temos na nossa vida adulta, ele foi forjado na nossa infância, dentro dos modelos que a gente teve. E nem sempre os modelos que nós tivemos foram os corretos, ou nem sempre foram os ideais para que a gente pudesse lidar com os desafios da nossa vida. É um projeto muito complexo, completo, cheio de coisas. Esse é o PDH, essa é a mentoria do PDH, esse é o nosso coração. Se o cara não conhecia nós, agora ele acabou de conhecer. Acho que isso é só o começo.